Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar de Arsenal e Juventus. Arsenal e a situação do Eze, que deve se arrastar, rapaziada. E a Juventus, de olho em Matt O'Reilly. Falar de Juventus, Arsenal, Eze. Rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal, belezinha? Deixa o like e se inscreve no canal. Vai sair hoje conteúdo mais leve hoje aí para membros. Olho no Kevin. Olho no Kevin. Ele tem alguns detalhes aí do jogo dele que se torna atrativo para a elite da Europa. E um meia que tem nível Premier League, deveria estar jogando na Premier League, eu não entendi até agora por que não tá. Mas aqui na BC Plus, você está à frente do tempo. Tem a opção aí pelo YouTube e também a opção via Pix na descrição, belezinha? Vamos lá, meus amigos, ó. Eze. Pra quem não sabe, o Eze tem uma multa de 68 milhões de libras. Essa multa, gente, é 60 mais 8. Essa multa, ela expira 14 dias antes da temporada. Ela não é que ela expira 31 de julho. Ela expira 14 dias antes da temporada. E a multa do Eze expirou. Ó, o Arsenal tá ciente que a multa do Eze expirou. E, tipo assim, ó, e já informou ao Palace que não vai acionar a multa. Aí, ó, a remoção da multa, tipo assim, não vai mudar a posição do Arsenal, que valoriza o Eze abaixo de 60 milhões de libras. Que é a multa, gente, é a parte fixa da multa. Vamos lá, meus amigos, ó. Se o Arsenal não pagar próximo da multa, eu acho que não vai acontecer. Já preparem o coração. Eu não acho que o Palace vai baratear para 40, 45 milhões de libras. 50 mais bônus? Vamos ver. O problema é, rapaziada, se o Palace vender o Eze, vai ter que trazer um substituto. E o Glazner já tá puto. Ó, olha o que ele fala, o Glazner, treinador do Palace, que foi prometido mundos e fundos, ó. Nós não aproveitamos a janela até agora. Eu fui prometido que seríamos mais ativos e traríamos jogador mais cedo. Por enquanto, eu apenas tenho 17 jogadores. E eu espero, ó, não perder mais. Se acontecer e a gente receber jogadores perto ali do prazo, como foi temporada passada, outro começo ruim é possível. Olha aí. O Glazner já deu aquela chorada. Eu não quero perder mais jogadores. E, novamente, quando você perde um jogador do calibre e do nível do Eze, você tem que substituir. Então, dizem que o Palace tá precisando vender, gente. Só que o Palace não vai vender por qualquer migalha. Por exemplo, o Mark Guerre. Os caras querem... Até aceita não perder ele de graça. Os caras querem 40 milhões de libras, gente. Faltando um ano de contrato pelo Mark Guerre e não dá. Aí você vê porque o mercado do Guerre não esquenta. Porque os caras ficam batendo o pé nos preços impraticáveis. Aí o Fabrício Mano falando, ó. Important to mention something on Arsenal. Ah, outra coisa. O jogador quer muito ir. O jogador quer ir pro Arsenal. Because in the next 24 hours, the release clause of Eberechi Eze will expire. So basically, Arsenal from today on can't go pay the clause and get the player. It will take a não pode pagar multa e contratar. negotiation with Crystal Palace. According to my sources, vai ter que negociar com o Palace. this negotiation club to club has not started yet. In the last 3 days, someone said the negotiation started. I'm told that the negotiation club to club has not started yet. Aí falou que teve as especulações que o Arsenal conversou com o Palace. O Fabrício Mano fala que não começou essas negociações, né? Mas que o Palace espera que o Arsenal chegue, ó. Sources at Crystal Palace expect Arsenal to arrive for Eberechi. As fontes do Palace esperam que o Arsenal procure o Palace sobre o Eze. Why? Because Arsenal has been in contact for months now with the agents of Eze. Because Eze is very appreciated by Arsenal. Because meses que o Arsenal tá contactando o Eze, o Arsenal adora o Eze e o jogador quer ir. Arsenal still want to add a player if they will have the opportunity to, and Eze is their favorite because they spoke to the player several times and the player is also very keen on a move. So aí, Palace, o Arsenal quer adicionar o jogador de ataque e o jogador quer ir. Expect Arsenal to arrive. Let's see when. Let's see how this conversation will go. Let's see financially what they can do. But now, vamos ver quando
financeiramente e como é que vai ser essas conversas com o Palace, né? Close has 24 hours. Then the story is going to be over in the next hours, basically. For Eberechi in terms of the release clause. It's going to be over for the close, not for Arsenal, because Arsenal remain absolutely interested in the player. Ó, e o Arsenal continua interessado no jogador. É isso, rapaziada. Agora vai ter que negociar com o Palace, que é muito ruim, velho. Ah, ABC, você pagaria a multa? Cara, o valor da multa, ele não tá tão louco. Ele não é um valor que, meu Deus, cara. Não é. Só que, brother, quando você vê Kudus 55, mais jovem. Quando você vê João Pedro 55 mais 5, mais jovem. Gibbs White foi 60, mais jovem. Aí você vai pagar 68. Entende? Agora, o Arsenal não se ajuda quando paga 52 pelo Madueke. Entendeu? Então é uma situação complicada. Entende? Então, eu acho que o justo, na minha opinião, 50 mais uns bônus. 50 mais os bônus. Nem que você chegue no 60 com bônus. Nem que metade dos bônus seja mais complicados de ser acionados. Mas eu acho que pra pelo menos ter um ar que o Arsenal tentou, o Arsenal tem que pagar umas 50 milhões de libras garantidos. Porque eu acho que abaixo disso, eu ficaria surpreso. Eu ficaria surpreso se o Palace vende abaixo disso. E obviamente a torcida do Arsenal iria fazer uma estátua para André Berta, né? Então, é uma situação que eu já tinha até comentado em algum vídeo antes. Vai se arrastar. Eu acho que Chiesa e Arsenal vai se arrastar, porque não é fácil negociar com o Crystal Palace. Não é fácil, belezinha? Falar aí, não é fácil, meus amigos, ó. O Dimásio aqui sobre a Juventus, ele fala que a Juventus fez uma sondagem pelo O'Reilly. Nada formal ainda, apenas uma sondagem leve. O acordo está ligado a potencial saídas no meio-campo, ó. Acordo está ligado a potencial saídas no meio-campo, como é a do Douglas Luiz. Em relação ao Douglas Luiz, o Forest e o Everton estão tentando contratar, mas parece que, como eu posso falar, eles não querem pagar a pedido da Juventus. A Juventus quer perto de 40 milhões de euros pelo Douglas Luiz. Entendeu? Aí que eu fico louco, entendeu? Presta atenção, ó. A Juventus quer 40 milhões de euros do Douglas Luiz. Quer vender um volante de 40 milhões de euros, segundo a Juventus, para contratar o O'Reilly. ABC, mas você gosta do O'Reilly? Eu adoro o O'Reilly. O problema do O'Reilly, duas coisas. Principalmente, eu não acho que ele tem físico pro futebol italiano. Eu acho que ele iria sofrer. Ele foi oferecido a alguns clubes italianos aí. A parte física dele me incomoda muito pro futebol italiano. Não acho que é o melhor local. Eu acho que o O'Reilly tem muito a cara do futebol alemão. Alemão, até mais espanhol também um pouco. Mas, taticamente falando, ele é muito bom. Por isso que talvez vejam ele como um bom encaixe no futebol italiano. Outro problema do O'Reilly qual a posição é a melhor dele? Qual é a melhor posição pro O'Reilly? Ele é um cara versátil, gente. Ele pode jogar de 10, de 8 e de 6. Obviamente, diferentes capacidades. Eu acho que o que pega muito na carreira do O'Reilly é isso. É um jogador que ele joga muito bem ele joga ok em muitas funções. Ele quebra galho em muitas funções. Mas qual é a melhor? Pelo que eu vi no Celtic, foi um 6/8. Eu sempre achei ele de 10 um pouco forçado demais. Eu acho que um 6/8 com um meio-campo mais compacto para ele, talvez seja um box-to-box. Eu acho que o O'Reilly tem a cara do box-to-box. O problema é a parte defensiva dele. Ele não é tão defensivo. Ele não é um cara de tanta pegada. Por isso que aí eu acho que o Brighton preferia colocar ele um pouco mais avançado. Mas primeiro volante para a Premier League para ele era muito complicado. Aí outra coisa, o O'Reilly claramente é um tipo de jogador que precisa que o treinador potencialize ele. E para Juventus já dá uma pegada. Gente, eu vou pro túmulo com essa opinião. Mas para mim a falência, um jogador como o Douglas Luiz
Talvez o cara esteja ruim de cabeça, perdeu lá a loura, né? Mas eu acho queimar um jogador do nível do Douglas Luiz, do que ele já apresentou na Premier League, depois de 1 ano apenas, eu acho que é o fim, cara. Eu acho que é o fim. E novamente eu falo, me preocupa muito que tipo de temporada a Juventus vai ter. Porque, novamente, aqui, ó, o empresário do Fábio Miretti. Aí, eu tava pensando, cara, você tem o Miretti lá. Aí você vai arriscar trazer o O'Reilly, você vai ter que pagar uma bela grana pro Brighton, uma grana que provavelmente você não tem. Aí você tem o Miretti lá. Eu acho que agora, eu já até falei sobre isso, agora é a hora de você lançar o Miretti. Gente, o Miretti é basicamente das características do O'Reilly. O O'Reilly é um cara mais provado, é um cara mais versátil, mas o Miretti pode ser um 8/10. Primeiro volante não, mas ele pode ser um 8/10 do Miretti. Ele pode ser um box-to-box ali, talvez. Eu acho que agora é a hora de você lançar um moleque como ele, ó. Aí o empresário dele, ó. O interesse do Napoli é real. Quem tá lá é o Mana, conhece o jogador. Os clubes começaram a conversar. O jogador está esperando uma decisão. A Juventus não quer vender ele por qualquer mixaria. Mas se o Napoli chegar com uma boa proposta, vai levar. Então, sei lá, velho, é muito complicado. A Juventus até fala que o O'Reilly foi oferecido a alguns clubes na Itália, Napoli, Roma e agora a Juventus. Ele é um jogador que a Juventus pode considerar se o meio-campo sair do clube, né? Mas a Juventus não fez nada oficial. Ele foi oferecido para vários clubes italianos, incluindo a Juventus. Ele pode sair do Brighton em caso de uma boa proposta. Basicamente, essa é a situação aí do Matt O'Reilly, belezinha? Cara, vamos ver como é que termina a janela. Mas a Juventus é um time que me preocupa muito, velho. Eu acho que a Juventus, gente, a Juventus, ela tem jogadores muito bons. Mas eu tô achando que pilares estão sendo destruídos. Pilares estão sendo destruídos. Vamos ver, tamo junto.